Hoje eu vou falar da farsa da AIDS do HIV. A maioria das pessoas foi enganada ao longo dos tempos aí. É simplesmente uma farsa, né? O HIV e a AIDS. Mas antes, vamos entender como que essas farsas acontecem, como que as pessoas são enganadas. A população, ela nada mais é do que um gado pro sistema, tá? O sistema que é controlado por psicopatas considera a gente um gado, né? E esse gado é facilmente controlado pela mídia, pelas informações que são propagadas por aí. Então, tudo que eles dizem acaba se tornando verdade. O que causa a AIDS justamente é o coquetel que eles dão para as pessoas tomarem. Os remédios é que causam mais doenças e não as doenças em si. As doenças, cara, a maioria das doenças, a cura é simples, tá? O remédio, na verdade, piora elas, tá? E causa outras doenças. O remédio para baixar o colesterol, por exemplo. Você abaixa o seu colesterol, que é inútil, desnecessário. O colesterol protege o seu corpo, né? Mas o cara, ele acha que tem que abaixar, abaixa o colesterol, abaixa a imunidade, compromete a tireoide, abaixa a libido, perde a testosterona, fica diabético, fica cego. Então, tudo o que a mídia fala, geralmente você tem que fugir, tem que fazer o contrário. Sol, por exemplo, né? Muita gente hoje em dia ainda acha que sol causa câncer de pele. Mas o que causa o câncer de pele, na verdade, é o protetor solar. Por incrível que pareça, o protetor solar, os cremes de pele, os sabonetes, as luzes artificiais. Mas o sol não, cara. Você já viu alguém que mora na roça ter câncer de pele, cara? Fica no sol o dia inteiro, pescador? Me mostra um pescador que tem câncer de pele. Não existe. Os caras ficam no sol o dia inteiro e não tem nada, cara. O sol, na verdade, ele protege sua pele. Ele protege de câncer, porque o sol ele produz vitamina D na sua pele. Então tudo que você vê que causa doença, que é isso e é aquilo, é o contrário, cara. A mídia, ela é controlada por psicopatas. Controlam o gado, cara, que controlam você. Eu sempre falo que gordura saturada é um problema que você tem que evitar. O contrário, cara, gordura saturada é o que a gente tem que ingerir em grande quantidade. Quanto mais saturada a gordura, melhor. Bom, o tema de hoje, a temida AIDS. 3 fatos. Primeiro fato, os donos do mundo, os Illuminatis, querem a redução da população mundial em 70%. Primeiro fato. E a maioria das pessoas que sabem disso falam que vão ocorrer, vão provocar catástrofes usando a HAARP, aquela arma que provocou Katrina, outros guerras, e aí vai. Mas não, a redução da população mundial já está ocorrendo desde os anos 60, ou até antes. E o que isso tem a ver com AIDS? Tudo. AIDS. Primeiro fato sobre a AIDS. Não existe nenhuma única foto do vírus HIV. Todas fotografias são modelos de computador. Não existe publicado nenhuma única foto ao vivo e a cores do chamado HIV. O HIV nada mais é do que um vírus do herpes modificado. Quando você faz o exame e consta positivo, é positivo para este vírus do herpes modificado. Não existe o HIV provocador da AIDS. O que é a AIDS? Uma síndrome da imunodeficiência adquirida. Por ser uma síndrome, não tem uma única causa. Um vírus pode provocar uma síndrome. Então vamos entender. Redução da população mundial. Para eu conseguir matar um tanto de bom de pessoas, eu preciso de alguns álibis. Primeiro, para a redução da população mundial, eu preciso destruir o seu sistema imunológico. Como eu vou destruir o seu sistema imunológico? Induzindo as pessoas a comerem muito trigo, com amilopectina A, que acelera o processo de envelhecimento da sua célula em 10 vezes. Então, primeira causa da síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, trigo. A segunda causa, indiscutivelmente, são os refrigerantes, que aumentam a acidez do corpo. E somente corpo muito ácido que adoece. Eles sabem disso. Outra coisa que destrói o seu sistema imunológico são os agrotóxicos, presentes principalmente nas frutas, grãos. Outra coisa que destrói o seu sistema imunológico, os campos eletromagnéticos. O ser humano nunca foi atacado por tanto campo eletromagnético. Os hormônios femininos, principalmente, contidos na soja, no leite,
que não é mais leite, e nos plásticos aquecidos. Seu sistema imunológico está sendo destruído por mais de 15 mil substâncias estranhas ao nosso corpo, sendo atacado por essas 15 mil todos os dias, em forma de conservante, aromatizante, estabilizante, antioxidantes, plastificantes, e vai. Em forma da sua prática panela de teflon, tudo isso destrói o seu sistema imunológico. E agora os transgênicos que arrebenta com o seu sistema imunológico. E a onda de alimentação morte. Os McDonald's da vida com a Coca destrói o seu sistema imunológico. E outras coisas mais que eu venho falando a respeito. Por que cheguei a essa conclusão? Todos sabem que eu sou um iridólogo também, faço avaliação da saúde pela íris, que tem como você ver o corpo como todo. E é absolutamente comum chegar pessoas rotuladas de AIDS, você tem AIDS, com a saúde perfeita. Deu positivo no exame aquele vírus do herpes modificado. Está tomando remédios para combater o vírus inofensivo. AIDS se trata mudando padrões de vida. AIDS se trata mudando padrões de alimentação. AIDS se trata desintoxicando. AIDS se trata com informação. Se seu sistema imunológico não te protege de um friozinho, você já está com AIDS. Não significa que tem HIV. Se você inflama a sua garganta, se seu filho inflama a sua garganta, seu ouvido, todos os meses, você já está com síndrome da imunodeficiência. Seu sistema imunológico está uma droga. Então, meus queridos, AIDS não pega. Você usou droga, você não fez exercício, encheu a cara de porcarias transgênicas, encheu a cara de ketchup, mostarda, maionese. Essa é a causa da AIDS. Conheço pessoas absolutamente saudáveis, rotuladas de HIV. E saudáveis. Tem esse vírus aí da herpes. Segundo o professor Deusberg, a AIDS é provocada por um desgaste excessivo do organismo, proporcionado por um comportamento de degradação da saúde, que causa a deficiência imunológica. Eu falo sempre alto e bom som que eu sou um cara que não adoeço, não tenho nada, ou seja, não tenho AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Não tenho, não adoeço, não pego dengue, não pego nada. Mas tem que sair de cima do muro. Se você quer tomar refrigerante, comer fritura, comer farinha de trigo, comer pizza, comer lanche, ter saúde, esquece. Tem que sair de cima do muro. Ter saúde tem que ser como a religião. A AIDS, assim como outro, sempre é um bode expiatório para maquiar, disfarçar as merdas que os Illuminatis estão fazendo conosco, com nossos filhos. E nessa geração de pais e mães zumbis, que eu vejo todos os dias, dizendo que ama os filhos, mas enfia qualquer merda de boca abaixo, e acha ruim se os filhos não comem. Parece que os meninos têm um instinto, não vou comer isso. E a mãe abusa, come. Esses meninos parecem ter um instinto, eles preferem passar fome do que comer as porcarias que as mães querem que eles comam. Mas o papo não é este. A AIDS não é nada mais nada menos do que desnutrição, intoxicação por esses produtos, principalmente pelo trigo. É o resultado do genocídio que os Illuminati estão fazendo conosco desde os anos 60. Nós estamos pagando para morrer. Sempre um bode expiatório. Você fala, o cigarro provoca câncer de pulmão. Sim. Se você pegar os 10 países mais fumantes do mundo, cruzar com os 10 países com o maior índice de câncer de pulmão do mundo, essa é a informação da Unesco, nenhum bate com os 10 mais fumantes. Se você pegar os 10 mais fumantes e cruzar com o maior índice de infarto, os 10 mais infartados do planeta, dos países mais infartados do planeta, nenhum bate com os 10 mais fumantes. Quem provoca o problema no pulmão, infarto, são os óleos, a soja, o óleo de milho feito pelos Illuminati, o óleo de soja, o óleo de canola. É isso que destrói seus pulmões, é isso que dá infarto. Sei lá se o cigarro está responsável por 0,5% disso. As pessoas rurais aí que fumam parecendo um chaminé velho, não tem nada. Mas tem uma vida rústica no sítio. A AIDS é um bode expiatório para tampar o assassinato dos Illuminatis para com a espécie humana. No site estará um texto completo a respeito, outras opiniões de outros especialistas. Antes de tomar qualquer decisão, olhe esses links. Tem uns em espanhol, mas dá para entender. Antes de me colocar na cruz. Quem mata não é o HIV.
Quem mata são os remédios que você toma para o HIV, que é inofensivo. Mais uns números para vocês a respeito da AIDS. Em junho de 2000, o presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, promoveu um debate em Durban sobre o HIV como causa da AIDS. O professor Deusberg foi convidado para discutir sua teoria, que a AIDS não tem nada a ver com HIV, com mais de 30 cientistas, e conseguiu convencer o promotor do evento, que acompanhou as explanações dos participantes. E com isso, o presidente sul-africano deixaria de comprar, economizar $10 mil por pessoa, por ano, em medicamento, que seria fornecido para mulheres grávidas do seu país. Dá para imaginar o prejuízo que esse povo iria tomar, né? 3 meses depois, faz a 13ª Conferência Internacional da AIDS, na própria África do Sul, onde cerca de 5 mil cientistas de 80 países assinaram uma declaração reafirmando a tese de que AIDS é causada por um vírus. É tudo grana, gente. É tudo regra de 3. A indústria da AIDS movimenta $2,5 bilhões por ano só nos Estados Unidos. E alguém quer trazer a verdade à tona? 2,5 bilhões só nos Estados Unidos. Vou colocar um texto com maiores detalhes, senão esse vídeo fica grande demais. Qual seria o grau de comprometimento desses cientistas com as multinacionais? Claro. $bilhões compra a opinião de qualquer um. E é toda a mídia. São dos Illuminados. A Rede Globo, toda a rede. O Drauzio Varela dele também. Fantástico dele. Só saem o que eles querem. Só sai na mídia o que eles querem. Toda a mídia está corrompida. Por isso que eu falo, a única opção ainda é, por enquanto, a internet. Ainda é, por enquanto. A ganância desses caras é um negócio que não dá para compreender. Um dos casos mais comoventes que eu lembro, do Cazuza, pegaram o Deus Cazuza e transformaram ele num garoto propaganda de venda de remédio, depois de morto. Isso é no mínimo desumano. O cara, numa consciência normal, não pode fazer isso com nossas crianças, nossos pais, com nossos amigos. Mas fazem. E as pessoas continuam mortas-vivas. Se amanhã o Fantástico falar que alface mata, ninguém mais come alface. Se amanhã o Fantástico falar que tem que tomar um copo de óleo de canola 3 vezes ao dia, todo mundo vai tomar um copo de óleo de canola 3 vezes ao dia. Existem, com certeza, centenas de milhares de pessoas conformadas e acomodadas perdendo a vida que Deus lhe deu simplesmente porque acreditaram em uma verdade única. Enquanto houver alienados para comprar essas drogas, essa indústria jamais descobrirá uma vacina, pois além do HIV ser insignificante, ele não é o culpado da AIDS. Se pessoas sem estudo e sem conhecimento científico
descobriram vacinas para vários flagelos da humanidade, por que esses senhores, com todos esses aparatos científicos, não conseguem fazer uma vacina? Simplesmente porque eles vivem de mentiras. E a maior delas é ignorar o poder do sistema imunológico. Almost 20 years ago, as a young woman with support, Hawa Chandahat began making her living as a prostitute. She was one of Dr. Anzala's first patients at the Majengo Clinic. Hawa Talagat. Hawa has been coming to this clinic since 1985. She's been treated for gonorrhea. I do not remember how many times, but at least I remember once. And she had there was a time she had a boyfriend that she had kids with who died of HIV. In 1987, the clinic tested her for HIV for the first time. Kabla sijapata majibu, nilikuwa na wasiwasi sana sababu nilikuwa sijajijua. To her great relief, Chandahat tested negative. Nilifurahi sana na nilimshukuru Mungu sana. But Hawa Chandahat was not alone. Impossible odds, she and dozens of other commercial sex workers in Majengo would continue to test negative for HIV. These women had special immune systems that were doing something right, that somehow had figured out a way to keep the virus at bay. The scientific community worldwide did not believe us. All right? And I remember, I think it was an HIV/AIDS conference in Berlin. You know, everybody thought that we had mixed up samples, we were not doing the right thing, because I think the initial belief was that if you get exposed, you get infected. Then they also observed the same phenomenon among gay men in the United States. That's when now people believed, this phenomena is there, and it's a fact. The people with might have gonorrhea or syphilis, baby, which we discounted. For sex workers in Majengo who see 7 clients on average per day and remain HIV negative for a period of 3 years, I don't think that there's any mathematical model that could fit to show that they were lucky. The next thought was that the women had genetic protection. To test the theory, Anzala removed cells from their bodies and exposed them to HIV, but he found that they were not protected. If you took the cells from these women and exposed them to HIV, the cells can be infected outside of the body. So then we were only left with one thing. They are actually mounting an immune response. Perguntas para a senhora a respeito da pesquisa sobre a AIDS que a senhora vem desenvolvendo, que essas pesquisas mostram um outro lado da tese atual da AIDS, é isso? Sim, é isso mesmo. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para a senhora, mas antes eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua formação. Perfeitamente. Eu sou formada em ciências biológicas, né? Em biologia. E depois eu me especializei na área de imunologia, que é a área que eu atuo atualmente. Como a senhora começou a pesquisa sobre a AIDS? Na verdade, a AIDS também pertence à minha área, que é a imunologia. Eu passei a pesquisar mais profundamente quando eu estava lendo livros de literatura científica. E então percebi várias contrariedades envolvendo áreas da biologia, áreas médicas propriamente ditas, coisas seguras e lógicas que estavam sendo usadas há quase 100 anos, estava entrando em choque com o material que eu estava lendo. No começo eu fiquei um pouco perplexa porque vários cientistas de renomes estavam nesse livro, e então eu li muitas coisas, busquei dados e mais dados, fiz muitas pesquisas em laboratórios, e então descobri coisas sérias, graves, sobre a tese AIDS-HIV, a começar pelos graves erros de diagnósticos. A senhora poderia falar um pouco sobre o teste ELISA e o Western blot? Sim, os testes apresentam falhas graves no que diz respeito à precisão e confiabilidade.
O teste ELISA e o Western blot, eles trabalham com os mesmos antígenos. Quando se faz o teste no ELISA, logo após o resultado, pede-se uma confirmação da infecção no Western blot, o que significa troca-se o 6 pelo meia dúzia. Os testes não são específicos para HIV. O que reage com esses antígenos do teste se não é o HIV? O que eu quis dizer é que se você não tem um teste específico para uma determinada doença, então você não tem dados precisos. Logo, os testes não existem. Todos os resultados têm que ser considerados como falsos positivos. Inclusive, se o soro do paciente não for diluído em 400 vezes, todos os resultados dá positivo, respondendo a sua pergunta. Os testes reagem com anticorpos de vírus. Se você não tem um teste específico para HIV, então ele pode reagir com vírus, bactérias, fungos e até proteínas. Você pega o sangue do paciente, põe no kit teste e aí algo reage. Como no sangue possui uma quantidade enorme de anticorpos, eu pergunto, o que está reagindo com o quê? O fato é que se o vírus do HIV ele existe, ele nunca foi isolado. O teste ELISA, ele é tão fraco que sozinho ele não prova nada. Após o resultado, é preciso fazer outros testes, que são também falhos. Os testes que utilizam a reação de anticorpos de vírus, eles são falhos, porque anticorpos de vírus reagem com outros vírus, né? O que nós chamamos de reação cruzada. Os testes só seriam perfeitos se, no caso, né, no sangue do paciente, fosse encontrado apenas o anticorpos do HIV, que não é o caso. Os testes de HIV podem reagir com vacinas e infecção passada e presente? Quando você usa um teste que procura anticorpos, significa que todas as vacinas, todas as infecções passadas e presentes, causadas por vírus, bactérias, fungos, proteínas desconhecidas, pessoas que fizeram transfusão de sangue, pessoas que usaram muito tempo drogas, tomaram muito antibiótico, gripes virais, resfriados comuns, todas as pessoas que fizerem o teste nessas condições correm um grande risco de dar positivo. O que eu gostaria de estar ressaltando é que, o teste ELISA, feito em 19 laboratórios, deu 19 resultados diferentes. Um paciente ser soro positivo aqui no Brasil, na Europa, com o teste ELISA pode ser negativo e nos Estados Unidos dá um outro resultado. Tem muita gente tomando remédio sem necessidade? Sim. O teste ELISA não é confiável? Totalmente não confiável. A senhora poderia falar um pouco sobre o tratamento da AIDS à base de drogas? O problema é que não há prova que o vírus exista, ou que cause esse monte de doenças que se atribuem ao vírus da AIDS ou HIV, né? O problema é que os remédios encontrados até agora não serviram nem para retardar e nem para curar a doença. Ao contrário do que muita gente pensa, os efeitos dessas drogas só tende a piorar o estado do paciente, né? Pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que quando o paciente tem a pausa assistida, que é quando o médico tira os medicamentos do paciente, essas drogas, né, o estado de saúde dele melhora significativamente, o que dispensa qualquer comentário. Muito obrigado, doutora Ruth, pela colaboração da senhora. Obrigada a você.